Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Robô Explica. Hoje a gente vai começar a falar sobre alguns assuntos aí muito interessantes, porque a nossa ideia é começar a falar de hidrostática. Só que antes da gente falar da hidrostática, né, como o próprio nome já diz, hidro e estática seria fluidos em repouso, né, parados, a gente precisa saber dois conceitos muito importantes que são eles que a gente vai estudar hoje aqui. Na verdade, a gente vai tratar de duas formas de distribuição. Como assim distribuição? É uma quantidade que é distribuída numa certa região. A primeira distribuição, por assim dizer, que a gente vai estudar, é o que a gente chama de pressão. A pressão, ela é muito importante para vários estudos, para vários campos da engenharia e da física também, né? Da química, enfim. Muitas coisas você não faz sem analisar a pressão. De uma maneira um pouco simples aqui, a gente vai pensar o seguinte. Imagina que você tem uma região do espaço. Vamos fazer aqui um paralelogramo. Você tem esse paralelogramo e você tem uma quantidade de força que é exercida sobre esse paralelogramo. Então, a gente tem aqui uma quantidade de forças exercidas sobre este paralelogramo. A pressão, ela vai dar para a gente a distribuição da quantidade de força exercida que eu tenho aqui por unidade de área dessa minha superfície. Ou seja, a minha pressão, ela é a distribuição da quantidade de força por unidade de área. Então, quanto maior a área que você tiver aqui, menor será a sua pressão, porque elas são grandezas inversamente proporcionais. A pressão, ela é inversamente proporcional à área. Ou seja, se a área aumenta, a pressão diminui. Se a área diminui, a pressão aumenta, né? Então, essa é a primeira relação aí forte e diretamente proporcional à força. Obviamente, quanto maior a força, maior a pressão exercida. Isso explica algumas coisas aí do seu cotidiano. Por exemplo, as meninas aí que gostam de usar salto alto e coisas do tipo, vamos pensar no seguinte. Se você coloca, então, no lugar da força, o peso da pessoa, a pressão, então, fica sendo o peso dividido pela área. O peso é massa vezes aceleração gravitacional. Isso aí a gente já viu várias vezes. Onde esse G aqui, para a galera aí que está assistindo, que é do ensino médio, a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Para a galera aí do superior, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, essa quantidade de massa aqui, se eu coloco um salto alto, eu estou diminuindo a minha área de contato. Eu estou diminuindo a minha superfície. Eu estou colocando todo o peso da pessoa em 4 pontos menores aí, né? Um desenho maravilhoso aí. Em 4 pontos que são onde 2 desses 4 pontos são muito pequenos. Então você está concentrando toda a massa, todo o peso da pessoa em pequenas áreas, o que vai te dar uma pressão maior e uma sensação de desconforto muito grande, né? E aí as meninas aí sabem que não é muito confortável ficar de salto alto aí um dia inteiro. Então tá aí. Então a gente pode pensar na pressão como sendo uma distribuição de força, por unidade de área. Tanto que a pressão, por unidade de área. Tanto que a pressão, a unidade de pressão, vamos lá, eu tenho que pressão é força sobre área. Então a unidade de pressão, ela fica sendo força, a gente mede em newtons, área a gente mede em metros quadrados. Em geral, aí a gente mede a pressão em newtons por metro quadrado. Quando estiver no segundo ano, aí a gente vai ver qual a relação dessa pressão com o Pascal, que é o que a gente mais usa lá.
Beleza? Então, essa é a primeira distribuição de hoje, a primeira forma de você distribuir alguma coisa. A gente está distribuindo força por unidade de área aqui. Está aí a nossa pressão. A outra distribuição por unidade de área que a gente vai ver hoje é a distribuição de massa por unidade de área. A distribuição de massa por unidade de área a gente vai chamar de densidade. Então, vamos escrever aqui a nossa densidade. A densidade, você pode ter densidade de várias coisas. A gente vai pensar na densidade de massa. Como assim? Bom, vamos pensar num objeto, por exemplo, vamos pensar em duas esferas. Aqui eu tenho uma esfera de isopor e aqui eu tenho uma esfera de chumbo. Ambas do mesmo tamanho, né? Mesmo raio, duas esferas aí idênticas. Eu nem preciso perguntar, né? Você já sabe que se eu tenho aqui isopor e chumbo, que a esfera de chumbo, mesmo as duas sendo do mesmo tamanho, a esfera de chumbo ela é mais pesada do que a esfera de isopor. O que acontece? Cada material ele tem uma distribuição de massa por unidade de volume. Ou seja, o isopor ele tem menos massa por unidade de volume do que o chumbo. Então, eu vou definir aqui a minha densidade como sendo a distribuição de massa por unidade de volume. E aí eu tenho a seguinte coisa. Quanto maior a massa por unidade de volume, mais denso é o meu objeto. Se ele é mais denso, significa que ele é mais pesado. Se eu tenho dois objetos do mesmo tamanho, com densidades diferentes, o que tem maior densidade, ele acaba tendo mais massa por unidade de volume. Então, a gente vai pensar que a densidade, a gente vai definir a densidade como sendo a distribuição de massa. Nesse caso, a gente só está pensando na densidade de massa por unidade de volume. Né? Então, galera, eu tenho duas distribuições. Uma me dá a quantidade de massa por unidade de volume, a outra me dá a quantidade de força por unidade de área. Então, pressão, distribuição de força por unidade de área, e densidade é distribuição de massa por unidade de volume. Ou seja, o quanto de massa que eu tenho num certo volume aí do espaço. Ok, galera? Então, esse aí é o pontapé inicial para o nosso estudo de hidrostática. O que é pressão? O que é densidade? Ok? Espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima.